Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 23 de janeiro, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei e doutores, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios Jesus expulsava os demônios. Como as lideranças, algumas delas estavam com muita raiva de Jesus, com muito ódio e principalmente com muito ciúme, porque o povo começou a ouvir Jesus e a esvaziar as reuniões dos mestres da lei, dos sacerdotes e doutores, eles começavam a acusar Jesus. Mas como Jesus era muito humilde, muito manso, pobre, como não tinham nada para acusar Jesus, começaram então a inventar mentiras, calúnias, difamações, a dizer que Jesus tinha um espírito mau, que Jesus estava possuído por um demônio e que, em nome do demônio, ele expulsava os demônios. Era uma notícia falsa, era uma invenção. E então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Jesus utiliza de uma parábola simples para desmenti-los, pois como pode o demônio expulsar o demônio, Satanás expulsar Satanás? Não tem como. Como pode o mal expulsar o mal? E Jesus ainda diz: se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Aqui Jesus fala algo muito importante. Uma família destruída contra si mesma é uma família que está desunida, é uma família que não tem futuro. É preciso buscar a união. A união na diversidade, porque ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos as nossas diferenças, nossos defeitos, nossas qualidades. Mas como buscar a união na família? A partir primeiro da caridade, do respeito pelo outro, do respeito pelas diferenças, do respeito, né, pelo jeito de cada um ser. Segundo, a partir da fé. Ver no outro o rosto do irmão, o rosto de Deus. Pois se respeitamos os outros em nome de Deus, o acolhemos, somos perseverantes. Mas se buscarmos ser intolerantes, agressivos, se quisermos impor nossas ideias, então a convivência fica muito difícil. É preciso, às vezes, nos calar diante daqueles que não compreendem, é preciso nos calar diante dos que são agressivos, daqueles que querem impor suas ideias e vontades. Por isso, é muito importante buscarmos a comunhão, a unidade, porque o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa, daquilo que nos divide. Vamos buscar sempre mais a união. E Jesus ainda diz: ninguém pode entrar numa casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados quanto qualquer blasfêmia que tiver sido dito contra o Senhor. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Do que Jesus está dizendo? Havia no passado um entendimento de que o pecado que não tinha perdão, o pecado contra o Espírito Santo, seria o suicídio. Mas hoje se entende que não, pois muitas pessoas cometem suicídio, mas não são livres para pecar, estão doentes, doenças
graves, psicológicas, psiquiátricas. Então, elas são mais vítimas do que culpadas. Então, o que significa o pecado mortal contra o Espírito Santo que não tem perdão? É quando a pessoa acredita em Deus, sabe da sua existência, mas não reconhece o seu amor. Dizem que Deus pode até existir, mas que ele não faz nenhuma diferença na vida. Aí sim é um pecado muito grave e que não tem perdão. Pois se fecharmos o coração para Deus, Ele não vai arrombar as portas do nosso coração, não vai obrigar a entrar na nossa vida. E Jesus continua dizendo que, Jesus concluiu dizendo que falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Que nós possamos buscar sempre o Espírito Santo de Deus, ser iluminados e em tudo amar e servir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.